Olá pessoal, muito bem-vindos ao Seu Bolso. Meu nome é Luciano Simões, economista, e diariamente nós sabemos, acontecem coisas na economia e o que a gente precisa compreender, entender o que está acontecendo, dólar, inflação, juros, e a nossa intenção aqui é diariamente observar isso e toda semana passar para vocês um resumo do que foi a semana na economia, mas de uma forma que todo mundo compreenda. Você pode nos acompanhar aqui na Rede Total, canal 19 da Vivo. Bom, e vamos conversar um pouquinho do que foi o início desse mês. Na virada agora para julho, o dólar chegou a 5,65, mas o que isso impacta no seu bolso? Vamos lá. Eu, além de ser o seu apresentador aqui, economista, sou também professor de economia. Então, vou tentar deixar as coisas mais tranquilas para você entender aonde que isso pode realmente impactar na sua vida. Primeiramente, por que o dólar subiu tanto? Para quem acompanhou um pouquinho ou tem observado, o dólar saiu daquele patamar dos R$ 5,00, 5,15 e começou ali a flutuar a região dos 5,20, 5,30. Agora, por que chegou a tão, infelizmente, a 5,65? Agora, nesse momento que eu estou gravando para vocês, ele já baixou um pouquinho, né? Está ali na casa dos 5,50, mas esse pico de R$ 5,65 pelo dólar foi causado por algumas situações que nós precisamos colocar aqui para vocês. Primeiramente, o dólar, pertencente aí aos Estados Unidos, é uma moeda extremamente forte. Porém, quando a gente fala de câmbio, a gente tem que entender que a relação cambial entre os países se dá também por conta de comércio, importação, exportação e também pelo grau de confiança que os investidores colocam no nosso país. Então, de maneira bem simples, se eu tenho muito dólar no nosso país, vários investidores trazendo esse dinheiro para cá, eu consigo ter um dólar mais barato. O conceito é realmente esse. Quanto mais de uma coisa você tem, a gente não dá tanto valor. Quanto menos de algo você tem, você valoriza. E na relação cambial, de uma maneira bem simplista, é a mesma relação. Quanto mais moeda americana eu trago para o Brasil, por linha de exportação, por linha de investimentos, turismo, se eu consigo trazer muito mais moeda para cá, eu consigo então deixar a relação cambial mais barata. Lembra lá atrás, uns anos, quando o dólar ainda estava na casa dos R$ 2, R$ 3? Por isso, nós tínhamos um volume cambial no Brasil muito maior. Nesse momento, o que nós estamos sofrendo? O investidor, ele observa, o investidor gringo, ele observa que o Brasil tem alguns problemas. Vamos lá. Nós temos primeiro as questões fiscais, o Brasil infelizmente está gastando muito, não está conseguindo acertar o passo quanto ao crescimento, ao PIB, e isso assusta os investidores. E uma situação também que acaba levando em conta a decisão de investimento dos investidores colocarem mais dinheiro aqui no nosso país, é que também nos Estados Unidos a taxa de juros americana está ainda num patamar mais alto. Ou seja, primeiro vamos entender, o que é essa taxa de juros? Todo país tem a sua taxa de juros principal. O Banco Central de cada país coloca essa taxa para efeito de controle da inflação. Agora, vamos lá, passo a passo. Para você que está vendo ou ouvindo ou vendo esses conhecimentos aqui pela primeira vez, muita informação, mas vamos entender. Taxa de juros é, entre nós aqui, o custo do dinheiro. Se o dinheiro está caro, as pessoas não gastam. Se as pessoas não gastam, é lógico que o comércio e o consumo diminui. E aí o que acontece? Se eu tenho poucas vendas, o que o comércio e os empresários daquele país precisam fazer para vender mais? Abaixar o preço. Abaixa o preço, consegue vender, e aí a gente percebe que o efeito de abaixar o preço é diminuir a inflação. Quando a inflação cai, o Banco Central então observa que, poxa, deu certo, eu posso agora abaixar um pouco a taxa de juros. O custo do dinheiro eu vou deixar um pouco mais barato para que o cidadão, a população, possa então consumir mais. Essa medida de, ao observar os juros
né, a taxa de juros e a medida inflacionária é o que tem feito a diferença no Banco Central, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Então, nesse momento, a política americana, observando que os Estados Unidos vêm com números muito fortes de PIB, né, de crescimento, de emprego, o país lá fora está tendo aí um momento muito bom economicamente. E aí o Banco Central americano olha isso de uma forma cautelosa. Se não, vejamos, se o país tem mais gente trabalhando, tem mais gente produzindo, naturalmente vem o quê? Maior consumo. Com maior consumo, então o país começa a ter levemente uma dose de inflação. E ali por trás, o Banco Central americano continuou, e foi decisão aí dos últimos meses, continuou com a sua taxa de juros americana em alta. Por quê? Porque ele está com receio de que se ele abaixar esses juros e deixar a moeda mais barata, poderá ter o quê? Um impulso maior de consumo dos americanos. Impulso maior de consumo, já aprendemos, leva a uma inflação. Então, o que estamos vivendo agora, exatamente junho de 2024, foi uma virada agora para julho, onde o cenário americano promissor de forma econômica começou a ter ali um probleminha entre vou crescer, mas a taxa de juros americana não vê uma condição muito saudável de abaixar, para deixar o dinheiro mais barato e eles consumirem mais. Essa cautela do Banco Central americano está repercutindo aqui no Brasil. E de que forma? Vamos lá. Quando a gente pensa no investidor, essa persona, né, esse investidor, que pode ser um fundo, um banco, até mesmo uma pessoa física, esse investidor vai analisar o quê? Qual os juros que eu tenho nos Estados Unidos nesse momento? É um juros alto? Então eu quero investir nos Estados Unidos. E ele tira o dinheiro de outros países, como no caso o nosso, e leva para os Estados Unidos. Quando ele leva esse dinheiro para lá, a gente fica com pouco dólar aqui. E aí, conforme eu expliquei para vocês, pouco dólar na economia, a moeda começa a ficar com um câmbio mais caro. Então, nesse momento, a decisão do investidor em julho foi baseado em quê? A última reunião do Banco Central americano determinou a continuidade em alta da taxa de juros americana. Os Estados Unidos estão crescendo, estão tendo bons números de empregabilidade, a produção deles voltou a crescer e isso faz com que a taxa de juros ainda permaneça um pouco por cautela futura de uma situação de inflação. Eles mantenham ainda essa taxa de juros alta. Essa taxa é a mesma que vai remunerar os títulos. O que são títulos? Para um pouquinho, deixa eu explicar para você. Títulos do Tesouro são os mesmos investimentos ou perfis de investimento que nós temos aqui no Brasil. Se você acompanha aqui o nosso canal Seu Bolso, já viu que eu comentei com vocês sobre Tesouro Direto. O site do Tesouro Direto é uma relação onde você pega o seu dinheirinho pessoa física, investe no governo e o governo te devolve em alguns anos. Mas ele fala, olha, vou te devolver os juros de X, né, conforme a taxa de juros. Essa relação existe em todos os demais países. E aí, nos Estados Unidos, nesse momento, os investidores de títulos de tesouro americano observaram que, olha, os Estados Unidos estão com juros altos, então eu vou investir em títulos americanos. E aí, a decisão de investir lá fora tira o dólar daqui. E aí, como a gente já sabe, tirando o dólar do nosso país, levando ele para os Estados Unidos, o investidor faz a seguinte comparação. Os Estados Unidos está crescendo, gerando emprego, gerando produção e com uma inflação ainda controlada e uma taxa de juros alta, vou aportar, né, investir os meus dólares nos Estados Unidos. Imagina uma grande decisão tomada por grandes economistas de fundos e outros bancos nesse momento ao analisar o cenário americano. Comparando com o cenário brasileiro, o que nós teremos? Infelizmente,
Uma taxa de juros brasileira que estava em queda, lembram? Nós estávamos com uma Selic um pouco mais alta, a taxa Selic, que é a taxa de juros brasileira, ela está, né, numa vertente ali de queda, mas agora parou um pouquinho de cair, por preocupação que daqui a pouquinho eu já vou te explicar. Então, o que o investidor observou? Os Estados Unidos naquela situação muito positiva e o Brasil numa situação de queda de juros, ou seja, vai remunerar menos o dinheiro investido, e também, infelizmente, a situação fiscal do governo. Essa situação fiscal, eu quero fazer aqui de novo uma rápida análise com você. O que é que impacta o dólar com essa situação fiscal? Se não, vejamos. Quando o governo, no caso o governo brasileiro, não consegue honrar os seus compromissos, ele precisa então o quê? Aumentar a carga de impostos para receber mais e dar conta de pagar as suas necessidades de todo mês. Assim como nós, pessoas físicas. Se o nosso salário não está dentro do que a gente gasta, o que a gente vai fazer? Pegar um empréstimo, entrar no especial, né? E aí a gente tenta dar um jeitinho para fechar as contas. É a mesma coisa em qualquer governo, não é só no Brasil, tá? O governo brasileiro, nesse momento, o que ele observou? A conta está ali bem apertadinha, então ele está gastando um pouco a mais para fazer o plano de governo atual. Como que lá fora é visto isso? Lá fora, infelizmente, o nosso país está sendo visto como um país que está gastando muito e não está controlando as contas. Vamos fazer aqui um rápido paralelo? Olha como é simples de entender. Imagine que você conhece um amigo e esse amigo você sabe que até recebe um bom salário, mas é um fanfarrão. Gasta muito, consome muito, né? Fica aí todo final de semana nas baladas e ali no finalzinho do mês, né, sempre vem com aquele papinho. Poxa, meu amigo, você não pode me emprestar um dinheirinho para fechar a conta? Como você, que tem uma condição de análise sobre seu amigo, vai emprestar dinheiro para ele ou vai investir em algo com ele sabendo que ele está nessa vida aí de gastar? Você vai ter a coerência de falar, poxa, eu acho que é arriscado eu investir ou emprestar alguma coisa para esse meu amigo sabendo que ele não consegue pagar muito bem as contas. Pois é isso que estão passando aí a pensar do Brasil. O Brasil, nesse momento, a virada do mês, foi identificado que o nosso déficit fiscal... Peraí, professor, o que é isso? Vamos lá. Déficit fiscal, ou seja, fiscal tem a ver com os impostos. Eu estou gastando um pouco mais do que eu recebo de impostos? Basicamente isso. Então o Brasil, nesse momento, gastando muito, não passa uma condição muito de confiança para os investidores lá fora. E aí, junta as pecinhas. Eu tenho uma opção lá fora, que é os Estados Unidos, nesse momento, em condição de juros melhor, ou o Brasil, que está com juros caindo, que é bom para a gente que mora aqui, mas para o investidor não é tão atrativo. O nossos juros caindo, a inflação subindo e o governo ali gastando um pouco mais. Entende como quando a virada do mês chegou, esses relatórios de dívida, de investimentos, de juros, de inflação foram divulgados e ali o mercado, né, que é o soberano ali, né, sobre as condições econômicas, os investidores, as bolsas de valores, as empresas, né, as pessoas lá fora, toda essa análise chegou na mão desse pessoal e aí todo mundo falou, opa, é melhor eu ir para os Estados Unidos, tirar meu dinheirinho do Brasil e com essa falta de moeda americana aqui no Brasil, o dólar disparou, pessoal. Então a gente chegou a um patamar de dólar de R$ 5,65 logo aí nos primeiros dias da virada de julho. Isso, logicamente, tem impactos para o nosso bolso, não é verdade? Bom, vamos falar um pouquinho desses impactos para vocês entenderem. Uma das coisas que já de imediato acontece quando o dólar sobe é o preço ajustado da gasolina, do diesel e do etanol. Todo mundo sabe aqui no Brasil que uma parte dos nossos combustíveis vem importada, por conta da refinaria, por conta de algumas questões, né, antes de chegar no posto, acabam acrescendo esse custo. E por ser importado e o dólar estar em alta, fica mais caro. Por isso, o impacto no seu bolso pode ser aonde? Na hora de você encher o seu tanque.
Um dólar alto impacta não só na linha de transporte, quanto em outros produtos que nós precisamos para o nosso país. Qualquer coisa que vem importada, até mesmo, por exemplo, a farinha que vem para fazer ali o nosso pãozinho de cada dia. Você sabia que uma parte da farinha dos pães para as linhas de padarias aqui do estado e até mesmo aí do Brasil utilizam, né, uma parte de farinha importada? Então, a farinha vai fazer o que? Ficar mais cara, que vai fazer o pãozinho ficar mais caro, e olha aí toda a cadeia, né, de situações. Bom, por que você deve se preocupar e acompanhar com a gente aqui no nosso canal aqui do Studio One e também da TV Rede Total, as informações sobre economia, para que você entenda, consiga também se planejar e ali, algumas vezes, vou dar uma dica para você o que você deve fazer. Nesse momento, sabemos que o dólar está alto. Então a dica que eu falo aqui para você, se você estava pensando em comprar dólar para fazer uma viagem, nesse momento, infelizmente, nós temos aí um dólar um pouco mais carinho. Mas quais as previsões que a gente pode ter frente a tudo isso que está acontecendo e quando que a gente pode ver um dólar mais tranquilo? Vamos lá. Um dólar mais tranquilo é quando a gente observa que todo esse cenário que eu expliquei antes para vocês possa haver melhorias. Partindo, por exemplo, do cenário brasileiro. O cenário brasileiro condicionando ali, por exemplo, o governo indo a público e falando, olha, a gente vai olhar um pouco mais as contas, a gente vai diminuir os impostos, a gente vai diminuir os gastos, e isso já arruma um pouco mais a casa e pode ser, logicamente, pauta, como é atualmente, pauta de reunião e pauta das questões ali do Senado e do Congresso, decisão sobre esses gastos. Então, nas próximas semanas, a gente pode ter alguma influência sobre isso, trazendo maior tranquilidade para o cenário brasileiro. Já no cenário americano, a gente tem que esperar uma situação de queda dos juros americanos, o que nesse momento, infelizmente, não tem uma previsão muito forte de acontecer. Bom, dadas essas condições, o que eu, como economista, posso falar para vocês? Esse patamar do dólar a 5,50, 5,60, infelizmente é uma nova realidade que aos próximos, talvez semanas e talvez meses, ainda esse ano, a gente precise ficar ali de olho. Então, se você já tinha alguma coisa ali planejada para o final desse ano, cuidado! O dólar tende a se manter ainda na casa dos 5,50, 5,40, eu não diria muito abaixo disso. Um patamar da faixa que a gente chama de faixa cambial, dos 5,40 aos 5,60, na minha leitura, com os aninhos que eu tenho aí na área, posso dizer, infelizmente é uma região onde o dólar vai flutuar. 5,50 na média, pode ser aí uma condição até as próximas semanas, talvez meses. Por que essa influência, né, de juros, de decisões do governo ou situações lá fora, ainda, graças a Deus, como todo dia, podem ter impactos e a gente vê um cenário mais promissor. Dependemos de uma série de coisas. Mas estamos aqui toda semana falando para vocês o que vai acontecer e o que aconteceu, analisando de uma forma tranquila com o nosso querido programa O Seu Bolso. Estamos sempre semanalmente aqui à sua disposição. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.